pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde mergulhamos nas páginas da história à luz das escrituras sagradas. Hoje vamos explorar um capítulo sombrio, mas crucial da história, a Guerra do Afeganistão. Eu sou a Grazi e estou aqui com a Bruna e com a Isa. É isso mesmo, Grazi. A Guerra do Afeganistão foi um período muito doloroso e crucial para a nossa história e deixou várias marcas profundas nela. Mas para a gente entender melhor esse assunto, a gente tem que voltar lá para a década de 70. Exatamente, Bru. Mas antes, acredito que a gente deve entender a diferença fundamental entre o cristianismo e o islamismo. Enquanto nós, como cristãos, seguimos o exemplo de Jesus Cristo, que nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos, o islamismo tem suas próprias tradições e interpretações do amor e da justiça. Ele segue os ensinamentos do profeta Maomé, conforme registrado no Alcorão. Apesar dos esforços para combater o terrorismo, o Afeganistão continuou enfrentando instabilidade e violência, com milhares de vidas perdidas e milhões deslocados devido aos conflitos. Até que uma força de afegãos anti-Talibã, conhecida como Aliança do Norte, entrou em Cabul, apoiada por forças americanas e britânicas, tirando o Talibã do poder, fazendo a Al-Qaeda fugir pela fronteira com o Paquistão. Assim como a medida do contra-terrorismo internacional, os militares ocidentais tiveram sucesso com o seu objetivo. E galera, algumas estimativas indicam que centenas de milhares de pessoas foram mortas como resultado direto dos combates, dos ataques aéreos, dos atentados suicidas e da violência generalizada. Além disso, muitos mais foram feridos, perderam entes queridos durante esse conflito. E é super importante a gente reconhecer o sofrimento humano por trás desses números. Sim, Isa, essa diferença entre a base de nossas crenças influencia profundamente a nossa compreensão do mundo e das situações de conflito, como a Guerra do Afeganistão. Porque nessa época o Afeganistão foi invadido pelas forças soviéticas e dando início a um conflito brutal que duraria quase uma década. Os mujahidin, combatentes islâmicos afegãos, resistiram ferozmente à ocupação soviética, alimentados por sua fé e determinação em defender a sua terra. E nesse período, os Estados Unidos e algumas outras nações ocidentais ajudaram os mujahidins com armamentos e treinamentos por parte da Guerra Fria, né, já que eles queriam impedir o avanço das ideias comunistas, e também para oprimir a União Soviética. E essas ações tiveram consequências a longo prazo. Realmente, após a retirada das tropas soviéticas em 1989, o Afeganistão mergulhou em uma guerra civil brutal, com diferentes grupos lutando pelo controle desse país. Entre esses grupos, tinha um grupo chamado Talibã, que emergiu como uma força poderosa impondo sua interpretação rígida da lei islâmica, a Sharia. O Talibã era um grupo fundamentalista islâmico que surgiu no Afeganistão lá para a década de 1990. Inicialmente, uma facção mujahidin durante a guerra contra a ocupação soviética nos anos 80. E é aqui que vemos como a história se entrelaça com essas questões religiosas e culturais. O Talibã impôs uma visão extremista do islamismo, reprimindo qualquer forma de oposição política e impondo punições severas, muitas vezes justificadas por interpretações distorcidas da lei islâmica. Essa é uma parte crucial para nós cristãos entendermos, já que no cristianismo a gente aprende muito sobre o amor, a misericórdia, o perdão. E a gente vê que o Talibã pegou esses fundamentos tão importantes e distorceu eles de uma maneira muito radical. E, infelizmente, essa situação se prolongou por décadas, com várias intervenções militares estrangeiras, incluindo uma invasão liderada pelos Estados Unidos em 2001, em resposta aos ataques de 11 de setembro. O objetivo era destruir as bases da Al-Qaeda que operavam no Afeganistão sob o regime do Talibã. É aqui que entra o nosso papel como cristãos. Em meio a essa tragédia, somos chamados a orar pela paz e buscar maneiras de promover a reconciliação e o amor, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Sim, Grazi. Como está escrito em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que possamos ser instrumentos de paz onde houver guerra e de esperança onde houver desespero. Amém, meninas. Que o amor e a misericórdia de Cristo possam brilhar mesmo nas situações mais sombrias. E que, assim como Ele nos ensina, possamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.
Então foi isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Deus abençoe. Tchau!